Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje falando em embriologia de sistema sobre o sistema muscular, tá? Então, a formação do sistema muscular. Então, vejam aqui comigo que né, nesse slide, a embriologia do sistema muscular, né, tem muitas coisas que eu não vou falar aqui, principalmente o processo de diferenciação das células musculares, né? Porque isso vocês já sabem, né, desde da parte da biologia celular, né, processo de formação de que uma célula muscular, ela se transforma em uma célula mesenquimal, que prolifera, forma um miotubo, depois o miotubo se funde a outras células, né, e expressam as proteínas de tirimiosina, né, e aí acabam sofrendo um processo de crescimento, de alongamento, por conta da síntese da actinimiosina, né. De uma forma geral, nós já falamos do músculo cardíaco. O músculo cardíaco, ele é formado a partir da geleia, né, cardíaca, lá da parede do tubo cardíaco, né. Então, as células mesenquimais vão se transformar em células musculares cardíacas, né. E aqui nós vamos falar muito rapidamente do músculo liso, né, mas o músculo liso, basicamente ele é formado a partir do mesoderma esplâncnico, né, das células mesenquimais do mesoderma esplâncnico, com algumas exceções que eu vou falar aqui, tá? Então, vamos ver algumas informações aqui que eu coloquei nesse slide, né. Então, uma coisa muito interessante para a gente pensar é nesses dois termos, né, porque a gente às vezes utiliza mesoderma e mesênquima como sinônimos, e na verdade eles não são sinônimos, né. Então, o que é o mesoderma? A palavra mesoderma, ela se refere às células derivadas do epiblasto e dos tecidos extraembrionários. Então, mesoderma. O que é mesênquima? Né? É um termo que se refere ao tecido conjuntivo embrionário, né, que pode ter origem do mesoderma, né, do mesoderma esplâncnico, mesoderma somático, né, que vai dar origem ao tecido conjuntivo, que é, na verdade, né, a denominação do tecido conjuntivo embrionário, então ele é chamado de mesênquima, só que ele independe da origem, porque nós podemos ter, então, mesênquima formada a partir do mesoderma esplâncnico, do mesoderma somático, ou, né, como vou falar aqui muito, eu já falei, mas vou ficar enfatizando, das células da crista neural, né. Então, a origem independe, né, então a gente chama de mesoderma mesênquima, melhor, de mesênquima, né. Então, olha lá, coloquei algumas coisas, né, o mesoderma cobrindo a âmina, chamado de somático parital, o mesoderma cobrindo a vesícula vitínica é chamado de mesoderma lateral visceral ou esplâncnico, tá? E é do mesênquima, do mesoderma esplâncnico, que se diferencia o músculo liso encontrado no organismo, com exceção do músculo pupilar, do mamário e daquele músculo que está na pele, né? Então, o músculo da pele tem origem ectodérmica. Então, são essas pequenas exceções aí que em relação ao tecido muscular, principalmente aqui o músculo liso. O estriado cardíaco também tem origem no mesoderma esplâncnico, né, que compõe o mesoderma cardiogênico, incluindo as fibras de Purkinje, que são aquelas células musculares que fazem a condução do impulso elétrico, né, entre os átrios e os ventrículos. Nessa imagem a gente consegue ver, então, um embrião em corte transversal e plano, ainda sem ter sofrido os dobramentos, onde a gente consegue enxergar aqui, né, o mesoderma paraxial, que também é chamado de somito,
né? O mesoderma intermediário e o mesoderma lateral, né? Com a sua parede, né? Então, seu mesoderma lateral com o seu folheto parietal, certo? Com o seu folheto parietal. Ou somático, ou somatopleu, tá? E também, né, aqui desse outro lado, né, o mesoderma lateral, mas aí é o mesoderma lateral que envolve ali, né, vai envolver ali, e em algum momento vai se ligar também com o mesoderma esplâncnico, porque ele é contínuo aqui com a vesícula, com o saco vitríneo, né? Então, também é mesoderma lateral, porém ele é chamado de camada visceral porque ele se continua com aqui, né, essa ideia aqui, né, o mesoderma lateral, ele tem a porção somática, né, ou parietal, tem um espaço aqui que é o celoma intraembrionário, né, e a outra divisão do mesoderma lateral, ela é contínua aqui com aquele mesoderma esplâncnico do saco vitríneo, certo? Então, só para relembrar algumas ideias aí desta inicial para entrarmos mesmo, então, na estrutura da embriologia do sistema muscular. Bom, então, nós temos, então, na terceira semana do desenvolvimento, né, então vai surgir aquelas estruturas que você já conhece, que são a partir do somito, né, do mesoderma paraxial, né, vão surgir as estruturas que são chamadas essas massa celular de mesoderma, né, que são chamadas de somitos, tá? Só que depende de onde eles surgem, eles recebem nomes diferentes. Então, por exemplo, se eles surgirem na região cefálica, né, eles recebem o nome de somitômeros ou neurômeros, né? Uma denominação só porque está na região mais craniana, né? Ou na região cefálica, tá? Também, né, porque essa região mais cefálica, né, eles surgem, esse mesênquima, ou esse mesoderma vai surgir também das células da crista neural, tá? Então, as células da crista neural, na região mais cefálica, elas vão dar origem a esses somitos, né, que são em número de 7, né, coloquei aqui 7 pares de somitômeros ou neurômeros, né, eles vão dar origem à maior parte, então, dos músculos da região da cabeça ou do crânio, tá? Além disso, os neurômeros, né, originam grande parte dos componentes membranosos e cartilaginosos do neurocrânio, né, que é o crânio, e todos os músculos voluntários da região crânio-facial, os músculos da derme, incluindo os conjuntivos, né, e os tecidos conjuntivos, incluindo as meninges, certo? Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver, então, na região craniana, né, os subtômeros, certo? E aí a gente consegue também observar, né, a origem aqui deles. Lembrem que na região craniana, nas células da crista neural, elas vão formar, né, os arcos faríngeos. E da mesma forma, esses arcos faríngeos, eles poderão, vão dar origem a esses somitos ou somitômeros, né, que vão evoluir para os músculos, tá? Então, aqui a gente consegue ver em cores, né, depois já de formado, o adulto, né, os diferentes tipos de músculos e da origem deles. Então, por exemplo, os músculos do primeiro arco, que são esses em amarelinho, né, então os músculos dos somitômeros do primeiro, que dão origem ao primeiro arco, eles seria o temporal, né, e esse aqui que é o masseter, né, o mioideu também. Os músculos do segundo arco seriam praticamente quase todos os músculos da face, né, o frontal, o bicular, o cinador, né, e também o músculo occipital, né, o músculo platisma, certo?
Os músculos do terceiro arco se resumem basicamente a este, né? Vou aumentar um pouquinho aqui, né? O estilo laríngeo. E os músculos que surgem, né, do quarto e do sexto arco, né, seria esse aqui, os músculos faríngeos. Então, dependendo do livro que você vai estudar, né, vai olhar, então existe, né, eu coloquei aqui, mas é só mais para você, como se fosse como um resumo, né, dos músculos e da onde eles surgem a partir dessas estruturas que são chamados somitômeros, né. É importante também sempre ter em mente que todos os músculos, né, da região cefálica, eles são acompanhados por um nervo, né? Então, tem vários nervos aqui, né, que acompanham, né, que fazem, né, então, o controle muscular, né, digamos assim, dos músculos da região da cabeça, certo? Então, aí vamos para os músculos estriados, mas aqueles músculos estriados de origem dos somitos mesmo, né? Que correspondem à região, então, occipital, cervical, torácica, lombar e a sacral, tá? Então, essas regiões, os somitos, eles vão dar origem aos músculos, né? A partir do mesoderma paraxial, tá? O mesoderma paraxial que fica, então, ao redor aqui do tubo neural, certo? Então, o primeiro par de somitos surge na região occipital do embrião, né? Como está escrito aqui, mais ou menos lá no 20º dia do desenvolvimento. Daí em diante, aparecem novos somitos, uma taxa de aproximadamente 3 pares por dia. Até que no final da 5ª semana existem volta de 44 pares. Tá? Então, como os somitos eles são mais ou menos especificados, né? Então eles também podem, né? Assim, o surgimento deles pode ser um parâmetro de idade do embrião, certo? E aí nós temos aqui, então, né? Por regiões, né? Nós temos 4 pares dos occipitais, 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais, de 8 a 10 coxígenos, tá? E aí, esses músculos, né, os somitos remanescentes, eles vão dar origem não só a músculo, né, vão dar origem ao esqueleto axial, certo? Da parede do corpo e dos membros superiores e inferiores. Daqui a pouco, vou falar sobre esqueleto também. Então, nós temos aí músculos, né, que são chamados músculos, alguns músculos que recebem um nome, dependendo da origem, né, deles, né, a partir ali dos somitos, eles podem ser chamados de primaxial ou abaxial, tá? E aí existem vários, aqui, né, alguns, né, região cervical, né, na região tóraco-abdominal são os intercostais, certo? Todos eles aqui, que vocês já conhecem, né? Dos membros superiores, né? Os membros inferiores também, certo? Então, isso é uma visão bem geral, assim, isso é mais uma questão mais de anatomia, né? Só para a gente relembrar a origem aí, né, dos músculos. Agora sim, vamos entrar na parte mais que interessa, que é a parte bem embriológica, né, da formação dos músculos, tá? Então, vamos observar aqui. Então, o que eu vou ler aqui, vamos ver aqui o que eu escrevi. Então, as células dos somitos, elas se organizam em camadas. Então, agora vamos olhar para o somito, para aquele mesoderma paraxial que fica ao redor, né, que está representado aqui, que fica ao redor do tubo neural. Então, as células dos somitos, elas vão se organizar em camadas, né, ao redor de um local central, então, um espaço central, tá? Uma cavidade central. Logo, elas se reorganizam, né, em uma região ventral de mesênquima, denominada de esclerótomo,
que dará origem às células osteogênicas das vértebras, das costelas, e uma região dorsal chamada de dermato, tá? Então, aqui, logo, esse organismo para formar uma região chamada de dermátomo e uma região chamada de esclerótomo, tá? O esclerótomo, então, é o que vai dar origem, né, ao esqueleto, a uma parte do esqueleto axial, principalmente as vértebras e costelas, tá? E, e também, o dermátomo, né, que é a porção superior aí do somito, e esse dermátomo, então, ele vai ter duas regiões, uma região que vai estar aqui mais próxima, tá, digamos assim, do tubo neural, que vai formar as células aí, desse dermátomo vão dar origem, vão se organizar e vão constituir o que é chamado de células musculares dorsomediais. Do outro lado, vamos ter células musculares, né, que vão dar origem a células musculares ventrolaterais. E o que é essas regiões desse dermátomo, né? Depois essas regiões vão proliferar para formar o que nós chamamos de miótomo propriamente dito. Mas, de qualquer forma, essas células que fazem parte aqui, que eu chamei aqui, ó, de região ventrolateral, né, elas migram para o mesoderma lateral, né, e vão dar origem ao domínio abaxial. Lembra? Já do anterior, eu falei do perixial e abaxial. Então, o que são esse domínio abaxial? São as regiões do miótomo, né, da região ventrolateral, que vai dar origem aos músculos da parede do abdômen, aos músculos retos, oblíquo, interno, externo e transverso do abdômen, tá? Também vai dar origem aos músculos infraioides e aos músculos dos membros. Então, os músculos dessas regiões do corpo, né, elas têm origem aqui, né, das células do miótomo, né, que é uma parte do somito, da região chamada de ventrolateral, tá? E as outras células, que são chamadas de, eu já chamei aqui de células reminiscentes, da região dorsomediana, né, que são essas aqui, dorsomediais, né, então a região dorsomediana, fica ao redor, mais próxima aqui do tubo neural, o que elas vão formar? Elas vão dar origem ao domínio primaxial, né, que fica ao redor do tubo neural e que vai dar origem aos músculos epiaxiais do dorso, da cintura escapular e os intercostais. Então, essa é a origem, então, aí, dos músculos, certo? Então, vejam aqui. Então, aqui no corte transversal, a gente consegue ver, né? Os músculos do dorso são chamados de epaxiais, tá? Que surgem, né, daquela região do somito chamada de região dorsomedial. As células do somito chamadas de região dorsomedial. E depois nós temos os músculos epaxiais, né, que surgem, então, da região ventrolateral. Então, veja que a partir daquele somito, daquela mesoderma paraxial, né, que fica ao redor do tubo neural, lá no início do embrião, as células ali vão dar origem, então, as células mesenquimais, elas vão se diferenciar em células musculares, né, e elas migram ao redor aí, algumas ficam, né, na região mais dorsal, e outras vão migrar, né, à medida que o corpo vai sendo formado, as outras regiões do corpo vão sendo formadas, como os membros, né, elas vão se diferenciando para dar origem aos músculos, aqueles músculos que são os músculos estriados, né, que vão dar origem ao sistema muscular mesmo, propriamente dito, né. Então, veja, aqui é uma outra imagem, né, um corte do embrião, um corte transversal, né, do embrião em entropia de varredura, mostrando, então, esse
esse esclerótomo, né, o dermátomo, que se divide em dermomiótomo, né, com as suas regiões ventromediais e laterais, né, e aí as células migrando aqui, à medida que vai ocorrendo a formação dos membros, né, dos protosomembros, essas células vão migrando para dar origem aos músculos dos membros, tá? E também da região, né, da região dorsal escapular. Sempre, né, sempre é importante lembrar que cada miótomo, ele recebe nervos, né, eles são sempre acompanhados de nervos, né, do sistema nervoso, né, os nervos que saem lá, né, da região alar, lá do tubo neural em formação, ou das regiões do crânio, através dos nervos cranianos. E aí, então, veja, é muito simples, né, a ideia da formação aí do sistema cardiovascular, do sistema muscular, né. Então, nós temos aqui algumas malformações, que são as malformações mais comuns, né, mais frequentes. Então, por exemplo, uma malformação completa, né, ausência de músculos, né, de algumas partes do corpo, então chama-se agenesia, né, então os exemplos incluem a ausência completa dos músculos palmar, longo, serrátil, anterior e quadrado femoral, né. Existe uma malformação chamada de sequência de Poland, né, olha, ela é muito comum, né, a ocorrência de 1 para 20 mil indivíduos, né. Então, nesta sequência, nessa malformação, ela é caracterizada pela ausência do músculo peitoral, né, o músculo peitoral está ausente, pela ausência parcial do músculo menor, peitoral menor e maior, né, em geral, a cabeça do externo. Tá? Também ocorre a ausência da auréola dos mamilos, ou ela é deslocada. Tá? Normalmente, essa malformação relacionada com alterações musculares, geralmente elas estão também associadas a alterações do sistema esquelético, né? Então, né? Então, assim, os mamilos e a auréola estão ausentes, os deslocados, frequentemente há defeitos nos dedos, como os dedos fusionados, que são chamados de sidactilia, ou dedos curtos, né? Chamado de brachidactilia. Tá? E é lógico que, esteticamente, isso também é complicado, né? Principalmente para o sexo feminino. Então, veja aqui que, né, ausência aqui, né, uma falha aqui na formação dos músculos do peitoral, faz uma alteração aqui da estrutura do peito, né, da região torácica. Também temos, por exemplo, a síndrome do abdômen em ameixa. Né? Então, o abdômen em ameixa, vejam a imagem, então, uma completa ausência dos músculos abdominais, né? O que também dá uma certa... o que pode dar também uma certa alteração aí, estética morfológica, né? Então, ó, ausência parcial total da musculatura abdominal. Em geral, a parede abdominal é tão fina que os órgãos são visíveis e facilmente palpáveis. Esse defeito, algumas vezes, está associado a uma formação do sistema urinário da bexiga, incluindo obstrução uretral. Esses defeitos causam acúmulo de líquido e distende o abdômen, resultando em atrofia dos músculos abdominais. Tá? E também, o que também uma doença, né, que todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar, é a distrofia muscular. Né? Então, o que é essa distrofia muscular? Tá? Então, é um termo, né, para descrever um grupo de doenças musculares hereditárias,
associadas ao desgaste muscular progressivo e à fraqueza, né? Então, existem muitos tipos de doenças, né? Sendo a distrofia muscular de Duchenne a mais comum. 1 para 4 mil nascimentos. Então, a cada 4 mil nascimentos, um nascimento, um indivíduo nasce com essa distrofia muscular, tá? Principalmente em meninos, né? E ela é uma alteração, né? Ligada ao cromossomo X, né? No sentido, é herdada, né? De modo recessivo ligado ao cromossomo X, de maneira que os homens são afetados muito mais frequentemente que as mulheres. Tanto a distrofia muscular de Duchenne quanto a distrofia muscular de Becker são causadas por mutações, né, no gene da distrofina, né, do cromossomo X. Então, a distrofina, lembrem que a distrofina é uma proteína, né, que faz parte lá do sarcômero, das células musculares, né. E aí ela está relacionada com toda aquela questão de tonicidade do músculo, né? Então, se ela está ausente, ou ela está mal formada, foi produzida de uma forma alterada, né, vai ocorrer, então, esse processo de distrofia muscular, fazendo, então, uma redução do tônus, até mesmo uma redução na hipertrofia, né, e fraqueza que acontece nas pessoas que têm essa malformação, certo? Bem, então agora vamos falar um pouco sobre a embologia do sistema, mas agora do sistema esquelético, né? Então, a formação do sistema esquelético, né, precisamos lembrar que o sistema esquelético ele é dividido em um sistema esquelético que a gente chama de axial e um chamado de apendicular. Tá? Então, vamos ver quais são os conceitos, né? Então, o esquelético axial, ele compreende o quê? O crânio, a coluna vertebral, as vértebras, o externo, né? Então, esse chama-se esqueleto axial. Tá? Enquanto que o apendicular, ele se refere aos ossos da cintura peitoral, né, e pélvica e dos membros. Tá? Em geral, né, tem origem, né, do mesoderma lateral, né, do mesoderma paraxial, especialmente do esclerótomo, e também das células da crista neural. Então, tudo depende aí de que tipo, de que região do organismo, do esqueleto nós estamos falando, tá? E aqui, então, só para mostrar para vocês, né, essa imagem mostra, né, que ali por volta de 3 meses, na região craniana, né, então aparece aqui, né, inicia a formação aí do centro de ossificação. Vocês lembram que o centro, né, eu não vou falar aqui dos processos de ossificação, né, mas vocês sabem que os processos de ossificação são dois, o endocondral e o intramembranoso, né? Então, isso é lá da histologia, a gente fala sobre isso, o processo, como que ocorre todo esse processo. Então, sempre tem isso em mente, né? E aí vocês sabem que os ossos planos ou chatos, eles têm origem por uma ossificação intramembranosa, ou seja, a diferenciação, né, direto das células mesenquimais em células osteoblásticas, enquanto que a ossificação endocondral, as células mesenquimais elas vão se transformar primeiro numa cartilagem e depois essa cartilagem, em cima da matriz cartilaginosa, ocorre o processo de calcificação, tá? Mas basicamente, né, nós vamos olhar aí ao longo dos próximos slides, eu vou sempre falar ossificação intramembranosa ou endocondral. Então, aqui é só para mostrar para vocês que lá por volta do terceiro mês nós começam a existir aí, né? Na verdade, tudo começa a partir da 5ª semana, né? Da 4ª semana, ou seja, no período embrionário. Então, toda a formação dos órgãos, dos sistemas, né? Surge a partir da 5ª semana, né? O processo no período embrionário. Só que muitos desses
desses tecidos, desses órgãos, né, desses sistemas, eles se prolongam, né, inicia-se ali, né, e levam alguns meses aí para que sejam finalizados. E vocês vão ver que o tecido esquelético, o tecido ósseo, ele é muito, dá a impressão que, né, a gente pensa que o tecido ósseo, por ser calcificado, duro, né, tem uma certa resistência, ele não sofre remodelação. Mas ele é um dos tecidos que mais sofre remodelação. E por sofrer um alto índice de remodelação, né, ele também está sujeito a um alto índice de malformações, né, sejam malformações produzidas geneticamente, né, por um fator genético, ou malformações produzidas também por agentes externos. Então, aqui nós vamos ver, né, essa imagem, e nos próximos slides também vai aparecer mais ou menos essa, pelo menos nos dois próximos, nós temos aqui essa região da cabeça, né, que é que é dividida como crânio, tá? E aí a gente consegue observar aqui, né, em azul, todos os ossos, né, que são formados a partir do mesênquima que surge das células da crista neural, tá? Em amarelo, né, em vermelho, né, vou seguir ali a ordem, em vermelho, os ossinhos que são formados a partir do mesoderma paraxial, né, dos somitômeros, né, que daí, no caso, aqui são os somitômeros, na região craniana, né, e em amarelo, aqui, em amarelinho, esses ossos, né, que têm origem do mesoderma da placa lateral, ou seja, mesoderma lateral, tá? Então, vejam, o tecido ósseo, né, ele tem origem das três estruturas, da crista neural, do mesoderma paraxial, né, do esclerótomo, que daqui a pouco a gente vai ver, e também do mesoderma da placa lateral. Bom, então, iniciando, nós vamos já começar a dividir aqui, falando para vocês que o esqueleto axial ele é dividido em crânio. Uma das divisões do esqueleto axial é o crânio, né? E o crânio ele se divide em duas partes, o neurocrânio e o viscerocrânio, tá? Né? E assim, parte do neurocrânio, como já falei ali na imagem, parte do neurocrânio, né, e todo o viscerocrânio surge do mesênquima, que é produzido a partir das células da crista neural. Tá? Parte do neurocrânio, mas todo o viscerocrânio. O que é o neurocrânio? O neurocrânio nada mais é do que, né, os ossos da cabeça e da base do crânio. Né? E o viscerocrânio nada mais é do que os ossos da face. Né? Corresponde aos ossinhos da face. Tudo bem, então vamos começar a destrinchar aqui, né? Então, vamos lá, o neurocrânio se divide em, tá? Então, ainda o neurocrânio, ele se divide em. Então, o crânio se divide em neurocrânio, né, e viscerocrânio. Agora, vamos falar do neurocrânio. Ele se divide em membranoso e cartilaginoso. Isso em função, né, dos processos que os ossos sofrem, né, os processos de ossificação. Então, o neurocrânio membranoso, ele consiste nos ossos chatos que circundam o cérebro como uma abóbora, né, cujo processo é intermembranoso. Aí você vai dizer assim, mas aqui é azul, mas o azul é formado a partir das células da crista neural. Sim, mas o mesênquima das células da crista neural tem origem, né, essas células aqui, o mesênquima das células da crista neural vão formar ossos pelo processo de ossificação intermembranoso. Tá? Então, ao nascimento, né, os ossos chatos do crânio são separados, né, por um do outro por bainhas estreitas de tecido conjuntivo chamadas de suturas. Isso vocês já conhecem, né, chamadas suturas. Nos pontos em que dois ou mais ossos se encontram, essas suturas são largas, são chamadas de fontanelas ou fontículos, né, então o exemplo está aqui, a fontanela anterior, né, a fontanela posterolateral, ou mastoide,
né? Então, dois ou mais ossos, quando eles se encontram, tem uma estrutura chamada de fontanela, tá? E os demais encontros aí, né, são chamados apenas de suturas. Então, por exemplo, nós temos aqui a sutura frontal, a sutura coronal, a sutura sagital, certo? E temos a fontanela frontal, a fontanela posterior, a fontanela posterolateral, tá? E isso tem um significado importante, né? A presença dessas fontanelas, ou seja, desse tecido conjuntivo, né, mesenquimal aqui, né? Principalmente durante o mecanismo, né, o processo do nascimento, ou seja, no parto, né? Essa presença aqui nas fontanelas, principalmente essa anterior, ela permite, ela faz com que um ossinho, né, os ossos ali, frontais, eles se movimentam um sobre o outro, né, fazendo com que, então, a cabecinha do feto consiga, né, passar pelo canal vaginal durante o processo de nascimento, né, durante o parto. Muito bem. Então, tá? Então, a fontanela anterior, né, ela se fecha até os 18 meses de idade, e a fontanela posterior se fecha até o primeiro ou segundo mês de vida, tá? Então, essas são as estruturas aí do neurocrânio membranoso, certo? Então, estamos falando aí do neurocrânio membranoso. Agora, vamos falar, né, do neurocrânio cartilaginoso. Bom, o neurocrânio cartilaginoso, o processo de formação é o endocondral, né? E aí o neurocrânio cartilaginoso, ele está se referindo, né, nós nos referimos aos ossos da base do crânio, tá? Então, são os ossos que estão aqui na base, né? Nessa imagem a gente não consegue observar, mas aqui a gente consegue observar aqui esses ossos aí, tá? E aí, vejam que, novamente, as cores aqui, elas se repetem novamente, né? Então, o que significa essa cor azulada? Significa que esses ossinhos, eles surgem a partir do mesênquima formado a partir das células da crista neural, né? E esses outros do mesoderma. Tá? Então, os ossos que se formam rostralmente, né, a metade rostral da célula turca, se originam das células da crista neural e constituem o condrocrânio pré-cordal, né? Ou seja, em frente à notocorda, mostrado em azul. Aqueles que se formam posteriormente a essa marca surgem no mesoderma paraxial, né, chamado de condrocrânio cordal, que são esses da região vermelha. Então, aqui, né, não preciso, não tem necessidade de ficar falando, né, mas vocês já conhecem esses ossinhos aqui, o nome deles, né? Isso não tem muita importância agora, aqui na embriologia não tem muita importância, para anatomia tem, né, mas aqui para a embriologia não, é só, o que importa para mim aqui que vocês entendam a origem, né, da onde surge a divisão desse esqueleto. Muito bem, então, vamos agora falar, né, sobre o víscero-crânio. Tá? Então, o víscero-crânio é aquela região que vai formar os ossos da face. Tá? E aí nós temos que remontar, temos que relembrar algumas estruturas que nós já vimos, principalmente os arcos faríngeos, tá? Então, o víscero-crânio, os ossos do víscero-crânio, ou seja, os que vão formar os ossos da face, né? Eles surgem do primeiro e do segundo arcos branquiais, ou melhor, dos arcos faríngeos, né? Vou mudar aqui. Arcos faríngeos. Eu fiz a revisão das posições, mas às vezes passa, né? Dos arcos faríngeos, que se formam a partir do mesênquima das células da crista neural. Então, veja, aqui, então, o víscero-crânio, né, lembra daquele desenho anterior, né, os ossos da face têm origem no mesênquima, que surge das células da crista neural.
E aí, aqui nós vamos observar. Então, preste atenção aqui, né, que a gente tem algumas imagens do embrião, né, do embrião aí na quarta semana, quinta semana, né, e aí a gente consegue ver algumas estruturas da região craniana, né. Então, tudo formado, todas as estruturas aqui, elas são, né, são tecidos, ou são projeções, ou são tumefações, né, produzidas né, pela proliferação e crescimento das células mesenquimais que surgiram das células da crista neural. Então, nós vamos observar aqui numa visão frontal, né, do embrião, nós vamos encontrar que essa proeminência, que é chamada de proeminência frontal, tá? Que mais tarde vai dar origem ao frontal, ao osso frontal. Aí nós temos o estomodeu, que é pouco primitivo, né? E temos o primeiro arco faríngeo e o segundo arco faríngeo, né? Aqui da mesma forma, só que de perfil, proeminência frontal, estomodeu, primeiro arco faríngeo e o segundo arco faríngeo. Observem que a formação da face, ela é nada mais é do que processos que vão acontecer, né? Encontro, né, da proeminência frontal com os outros, com outros tecidos mesenquimais, né? Principalmente aqui os que surgem do primeiro arco. Então, veja, o primeiro arco, né, ele vai possuir uma região aqui mais frontal, tá? Mais caudal, que é chamada de processo mandibular. E lateralmente ao estomodeu, ainda fazendo parte, surgindo do primeiro arco, nós vamos encontrar um processo chamado de processo maxilar. Então, a face, basicamente, os ossos da face serão formados, né, pelo crescimento, pelo desenvolvimento aqui da proeminência frontal, do processo maxilar e do processo mandibular. E já observam, já sabem até o que vai ser formado aqui, né, quais os ossos que vão ser formados. Então, aqui novamente, né, a proeminência frontal, né, o primeiro arco, né, com o processo mandibular aqui, que sempre está abaixo do estomodeu, e aqui o processo maxilar. Certo? Ok. Então, como é que vai ocorrer essa formação dos ossinhos da face? Dos ossos que formam a face, do visto do crânio. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou primeiro ler aqui, para ficar mais fácil, depois eu mostro as imagens. Então, a proeminência frontal, ela se organiza nos processos nasal lateral, tá? Um processo nasal lateral. Então, a proeminência frontal, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai dando origem, né, a um processo, né, aqui ainda não está mostrando, mas ela vai dar origem aqui a um processo nasal medial, tá? E também é um processo nasolateral, certo? E aí, esses processos, né, eles vão, vejam que aqui eles ainda não estão aparecendo, mas eles estão bem distantes, separados um do outro, né? E à medida que vai ocorrendo aqui o desenvolvimento, na quarta, na quinta, né, na sexta semana, esses processos nasomedial e nasolateral, eles já começam a se aproximar, né? E aí, lá pela sétima semana, na oitava semana, já ocorre, então, uma fusão, digamos assim, desses processos nasolateral e medial, né? Formando, então, essa região mais anterior da face, né? A partir aí do processo frontal, da proeminência frontal. Se a gente olhar aqui essas imagens, né, elas são bem interessantes, porque elas você consegue ver, né, um processo nasomedial, lateral, separados, ou estomodeu, né, que é a cavidade primitiva, oral primitiva, e à medida que vai passando o tempo, elas vão se fusionando, né? Vão se fusionando aqui na região mais mediana, certo?
Mas isso ainda não é a formação, então essa é como se fosse a formação, né, da nossa, da região da, do nariz para cima, né, da face. Então, formado a partir desse processo frontal, nasal mediano e nasal lateral, que se fundem, né, então eles vêm das laterais para o centro, para o meio, e se fundem no meio. E como é que vai ocorrer, então, a formação da maxila? Né? Então, o processo maxilar, vejam que o processo maxilar, aqui, né, aqui nós temos o processo maxilar, ele também cresce, né, em direção à região mediana. E ele vai, né, acaba por se fundir aqui com o processo frontal, com os processos que surgem da proeminência frontal, bem na região mediana. Né? Então, surge aqui o quê? Surge aqui o osso maxilar, né? A maxila, certo? Que se funde na região mediana. Hã? Além disso, é importante lembrar que aqui uma parte do processo maxilar vai dar origem ao osso zigomático, né? E também parte do osso temporal. Então, todo esses ossos aí da face, né? Uma parte do temporal tem origem do processo mandibular, que surge do primeiro arco faríngeo, né? Então, aqui, a gente consegue olhar essa imagem, não só a fusão aqui da proeminência maxilar, do processo maxilar, né, na região mais anterior, né? Então, vejam, as proeminências nasais, elas se fundem e também vão se fundir aqui, né, com o processo maxilar. Com isso, vai fazer com que a porção um pouquinho mais profunda, né, desse processo maxilar, vai dar origem né, a porção mais anterior do céu da boca, ou seja, o palato primário. Então, o palato primário, ele surge, né, dessa fusão aí do processo maxilar numa visão mais anterior. Então, veja aqui que nós temos um nível mais anterior. Eu coloquei aqui como nível mais anterior, por esse bem aqui, né, bem perto da boca aqui, da região oral, né, na região mais anterior da cavidade oral. E aí, ele vai dar origem também ao palato primário, tá? Se a gente for observar um pouquinho mais, num outro nível, um pouco mais meio, digamos assim, né, do embrião, o que vai ocorrer a formação? A formação do palato secundário, né? Então, como é que surge o palato secundário? Então, o palato secundário, ele surge agora, não do processo maxilar, mas de projeções ali da parede, né, da cavidade oral, que são chamadas de processos palatinos. Tá? Então, surge da formação, crescimento e fusão dos processos palatinos laterais. Né? Todo o processo ele vai ocorrer até o final do terceiro mês gestacional. Tá? Então, então, vamos olhar aqui as imagens que são interessantes. Então, veja, aqui nós temos, ó, né, o septo nasal, que está sendo formado ali, ocorre a formação também do septo nasal, né? A cavidade oral aqui, vejam que aqui, a gente poderia dizer que é a região um pouquinho mais superior, aí, início da formação das fossas nasais, né? Mas as fossas nasais aqui, elas estão, né, o espaço das fossas nasais, elas estão se comunicando com a cavidade oral e a língua. Tá? Então, à medida que lá na frente está ocorrendo a fusão da maxila, um pouquinho mais atrás formam esses processos palatinos, que nada mais são do que projeções da parede mesenquimal, né, de origem mesenquimal, aí, do primeiro arco, em direção à cavidade, ao espaço da cavidade oral. Nessa fase aqui, vejam que, né, as extremidades do processo palatino, elas estão mais abaixo, né, elas estão abaixo aqui, muito, mais ou menos no nível da língua,
Com o crescimento e expansão da cabeça, né, da região craniana, o que vai acontecer? Esses processos palatinos, né, eles se movimentam, eles vão se reposicionar acima da língua, né, e eles vão, então, se fundir aqui no meio. Né, então, vai ocorrer a fusão aqui do septo nasal, né, com a fusão dos processos palatinos laterais. E, com isso, forma-se o quê? Forma-se, né, forma aqui, estou mostrando eles bem, né, a fusão dos processos palatinos laterais fundidos, separando, então, né, a cavidade nasal da cavidade oral, certo? Então, em outras imagens, ó, a gente consegue observar isso, né, imagem de corte histológico mesmo, né? Então, os processos palatinos aqui laterais, a cavidade oral aqui, né, comum com a cavidade nasal, e ao longo do tempo ocorre, então, né, pelo crescimento aqui, né, não é que a língua se fecha, né, o crescimento de toda a estrutura do crânio faz com que ocorra um reposicionamento aqui dos processos palatinos laterais, e eles para que eles possam se fusionar, né, na região mediana, juntamente, e encontrar aqui, né, o septo nasal, que também está ocorrendo, está crescendo nesse momento. Com isso, né, ocorre o quê? A formação do palato secundário. Né, do palato secundário. Né, então, veja aqui. Então, aqui, a fusão do processo maxilar, né, pelo lado interno da cavidade oral, né, forma, então, o palato primário, né, e depois aqui os processos palatinos, então, você observar isso por dentro da boca, né, na cavidade oral, e os processos palatinos, né, laterais, eles vão se fusionar na região mediana, dando origem, então, ao palato secundário, né, ao palato secundário, o palato molo, certo? Então, aí, temos a formação aí, ó, aqui é uma outra imagem bem interessante, né, dessa região, né, da formação aqui. Então, nós temos aqui o lábio, né, temos a pré-maxila, né, e aqui a porção dos processos palatinos laterais sofrendo o processo de formação. Mas aí, como é que você pode me perguntar assim, mas como é que ocorre a formação, então, desse seio, né, dessa região vestibular aqui, que a gente chama, que é o espaço entre o lábio, né, e a gengiva? No início, isso está tudo colado, né, são o tecido ali da pele, né, do lábio, ela está colada com o processo maxilar. O que vai acontecer é que as células aqui, elas vão sofrer morte celular, e ao longo do tempo, né, elas vão sofrendo, elas vão morrendo e vai abrindo um espaço, fazendo com que, então, ocorra, né, essa separação entre esse espaço que existem entre a mandíbula e a bochecha mesmo, né, e o lábio. Tudo por processos de morte celular. Muito bem, então, até aqui, tudo bem? Agora vamos falar o quê? Do que nós vamos falar? Então, já falamos da mandíbula, da maxila, vamos falar da mandíbula, né? Então, veja, a mandíbula, né? A mandíbula, ela, inclusive, o processo de formação dela é bem mais rápido do que a formação de todo o processo da maxila, porque da região superior, né, dos ossos da face, porque, se bem, você tem que ter aí, para a maxila tem que ter, né, um ajuste ali, né, da ligação dos processos maxilares, né, com o septo, né, com os processos nasais laterais, né, mediano, além da formação dos palatos através dos processos palatinos laterais. A mandíbula já é um pouco mais fácil, né, porque ela ocorre a partir do processo, né, do processo mandibular, tá? Então,
lateralmente, né, dos dois lados, né, da face do embrião, surge, então, esse processo mandibular, né, e que vai crescer e, lógico, vai se fusionar no centro, né, na região anterior. Aqui, essa formação, tanto da maxila, porque nós temos aí, né, também, nesse osso mandibular, nós vamos ter o osso alveolar, né, tanto da maxila quanto da mandíbula, onde vão surgir os gêmeos dentários. Então, essa região da formação, tanto da mandíbula como da maxila, ela é bem interessante de se estudar, né? Então, tem muitas coisas, porque, pense, não está ocorrendo essa formação de osso ali, está ocorrendo a formação de osso, precisa ter uma região específica para acomodar os dentinhos que vão ser formados. Além disso, tem que passar no meio dessas estruturas nervos, né, que vão ter que nervar toda a mandíbula, todos os ossos, os dentes, principalmente, né, e os músculos da face. Então, existe uma complexidade aí na formação dessas estruturas, né, de uma forma bem geral, né, eu vou mostrar para vocês aqui que tudo surge do mesênquima, né, as células da crista neural. Aqui também, a mandíbula também. Só que essas células mesenquimais, né, logo, quando elas começam a formar, vão crescendo, né, esse mesênquima, ele vai dar origem, primeiro vai dar origem a uma cartilagem, né, um bastão cartilaginoso. Tá? Essa cartilagem é chamada de Meckel, né, e olha aqui, né, então, aqui é a formação da cartilagem de Meckel, mas é lógico, tem que sempre imaginar que tem mesênquima aqui ao redor da cartilagem de Meckel, né? Então, a cartilagem de Meckel, né, supõe-se que ela seja uma região, assim, de organizadora para a formação da mandíbula, né? Mas não é ela que dá origem à mandíbula, porque a mandíbula, ela surge a partir de uma ossificação intramembranosa e não cartilaginosa, né, não endocondral. Então ela surge do processo de ossificação intramembranoso, né, apesar de ter a cartilagem não vai se transformar em osso. Ela, no final da história, ela vai sofrer um processo de degeneração, tá? O que vai formar mesmo a mandíbula é a ossificação intramembranosa a partir do mesênquima que está ao redor dessa cartilagem de Meckel, né? Mas a cartilagem de Meckel, ela apesar de a gente não ficar falando, nós não falamos aqui de indução de moléculas sinalizadoras, provavelmente ela tem um papel importante aí no processo de organização, de indução, né, de toda a formação da mandíbula, né? Então, vejam, a mandíbula, né, algumas regiões, né, logo que ocorre concomitantemente, então, com a produção, com o aparecimento dessa cartilagem, as células mesenquimais ao redor dessa cartilagem, elas começam, então, não só a proliferar, mas também e na sequência, né, aos poucos, vão sofrendo um processo de ossificação intramembranosa. O que vai acontecer é que, em algum momento, na região mais posterior dessa cartilagem de Meckel, ela desaparece. Mas essa cartilagem, né, ela vai dar origem a um tecido fibroso, né, que é chamado, então, de ligamento esfenomandibular. Então, o que vai surgir, o que vai restar, digamos assim, nas resquícios, né, dessa cartilagem seria esse ligamento esfenomandibular, na região mais posterior, tá? E aí, então, veja, aqui não é cartilagem, pode até estar representando aqui a cartilagem de Meckel, né? Mas independente da cartilagem de Meckel, na região mais posterior aí do processo mandibular, vão surgir cartilagens, outros 3 tipos de cartilagem, outras cartilagens, né? 3 cartilagens, melhor, que são a cartilagem coronoide, a condilar e a cartilagem angular. Tá? Então, essas cartilagens, elas surgem de forma ali também para organizar, né, o crescimento da mandíbula como um todo.
Mas a única cartilagem que permanece é a cartilagem condilar, tá? E que daí, né, ela vai contribuir aí também para a formação, né, da articulação também aí temporomandibular. Além disso, né, vai ocorrer aqui as outras cartilagens, melhor, né, as outras cartilagens, elas desaparecem com o tempo. Também vai ocorrer, além da formação aqui da cartilagem de Meckel, que está ali, né, como uma função de organizadora, né, de direcionar, né, o processo de toda a formação do osso mandibular, também ocorre a formação aqui, né, de um osso chamado de osso alveolar, né, que é um osso um pouquinho diferente do osso como nós conhecemos. Né? O osso, por exemplo, forma os ossos, a estrutura lá dos ossos, apesar de ter, né, é chamado de osso fascicular, né, um osso que sofre processo, tem alto poder de remodelação, né, porque é nesse osso alveolar que vai ocorrer, né, vai ocorrer, então, a partir dele, né, que vai ocorrer a formação, não a partir do osso, mas no interior do osso, né, vão se desenvolver os germes dentários, e o osso alveolar ele vai dar sustentação, além do ligamento periodontal, vai dar sustentação para a manutenção dos dentes após ele erupcionar. Tudo isso faz parte da mandíbula, né? E na região mais anterior, a mandíbula também vai dar origem a uma cartilagem, né? Que sugere-se que depois ela sofre um processo de ossificação também, dando origem, então, à sínfise, à região sinfisiana, ou sinfisária, né? Ou mentoniana, tá? Além disso, né, a mandíbula, né, e aí, no caso, a cartilagem mais posterior, né, juntamente com a cartilagem de Meckel, né, uma porção da cartilagem de Meckel mais posterior, juntamente com o mesênquima do segundo arco branquial, melhor, segundo arco faríngeo, essas cartilagens vão dar origem, né? Então, o segundo arco faríngeo, mais a cartilagem, porção posterior da cartilagem de Meckel, vai dar origem aos ossículos do ouvido, ou seja, da orelha interna. Tá? Então, essas são as estruturas, né, que compõem aí durante a formação que compõe a formação da mandíbula, o desenvolvimento da mandíbula. Muito bem, então, com isso, a gente consegue chegar aqui, né, nas malformações mais frequentes, né? E quais são as malformações mais frequentes dessa região aí da face, né, e tanto da face, do viscerocrânio e do neurocrânio. Então, vou começar aqui com essas fendas, com as fendas, né, que são muito comuns aí, né, que são os lábios, chamados lábios lipolinos. Então, existem vários tipos, né, de fendas, né, lábio-alveolares e fendas palatinas. Algumas, né, então, o normal aqui, por exemplo, né, é a fusão, né, do palato com o lábio, né, e com a região do osso alveolar, mas, dependendo aí, vai ocorrer várias falhas, né, cada uma delas tem um nome específico, certo? Então, uma delas tem um nome específico, né, a fenda pode ser unilateral, pode ser bilateral, pode ser mediana, pode ser facial oblíqua, pode ser uma fenda mediana, uma displasia frontonasal, pode ser uma facial lateral, pode ser uma mandibular. Então, vários tipos de fendas que nada mais são do que malformações, né, falhas no fechamento, ou seja, do lábio, ou do processo maxilar, ou do fechamento dos processos laterais, né, patinas laterais. E aqui algumas imagens, né, que provavelmente, e você sabe que
que é necessário aí, muitas delas podem ser corrigidas, né, através aí de vários tipos de cirurgias, né. Aqui eu coloquei algumas coisas que são interessantes também, né, só para enfatizar, né, quais seriam algumas causas, né, agentes infecciosos, raio-x, drogas, né, hormônios, deficiências nutricionais, né, síndromes genéticas do cromossomo 13, então todas essas são várias causas, né, que podem acontecer, que podem gerar essas fendas labiais. Também temos, né, os defeitos craniofaciais, células da crista neural. Então, são alterações, né, que ocorrem, né, na formação do mesênquima relacionado com disfunções, né, do mesênquima a partir das células da crista neural. Então, veja, aqui tem A, B, C e D, né, então tem uma sequência de Robin, né, então tem a mandíbula muito pequena, né, que evita a língua saia do caminho, né, então, normalmente tem fenda. A B e C são síndromes de delação, então, do 22, né, síndrome de George, né, então precisa reparar a boca pequena, tem micrognatia, ponte nasal prominente, orelhas com rotação para trás, né, então consegue ver várias malformações da face que acontecem aí nesses pacientes, né? Microsomia hemifacial, né? Espectro óculo-aurículo vertebral, o síndrome de Collier, repare na orelha anormal com córdons e pequeno queixo, né? Então existem várias alterações aí. Displasia tatanflórica, né? Então, há toda uma alteração na morfologia do crânio, né? Está aí relacionado aí com algumas mutações no fator de crescimento de fibroblasto, R3, né? Então, várias alterações que estão relacionadas com vários genes, né? Como eu falei anteriormente, o tecido ósseo ele sofre várias alterações. A acromegalia, né? Então, por exemplo, um hiperpituitarismo congênito, né? Ou pela produção excessiva do hormônio do crescimento, né? Caracterizado pelo crescimento desproporcional da face, das mãos, dos pés, então aquele chamado gigantismo. Então, essas são alterações, né, da face. Agora vamos ver algumas alterações do crânio, né, do neurocrânio. Então, existem vários, né, então, defeitos craniofaciais. Então, veja, a craniocistonose, né, que envolve aí a sutura, né, o fechamento precoce das suturas, né, cranianas, né, a criança com escafocefalia, causada pelo fechamento precoce da sutura sagital, observem o formato lobo estreito, a cabeça e com regiões frontal, hospitais prominentes, né. Então, vários tipos, a braquicefalia, causada pelo fechamento precoce de ambas as suturas. Então, veja que se ocorre, né, esse fechamento aí das suturas precocemente, ocorre toda uma malformação da estrutura craniana. Plagiocefalia, né, também resultado do fechamento precoce, né? E aí, algumas causas, como deficiência da vitamina D, exposição a teratógeno, né, algumas drogas, retinóides, ácido valproico, ciclosfamida, né, fatores intrauterinos que pressionam o feto, como oligohidrâmio e gestações múltiplas, todas essas alterações podem, né, essas causas podem gerar esses tipos de alterações. Aqui temos também uma bem conhecida, né, a condroplasia, né, então, por exemplo, né, essas alterações que são chamadas de nanismo, né, ou seja, eles possuem, né, uma cabeça grande, as extremidades diminuídas, os dedos das mãos são curtos, abdômen protuso, né,
Mas, assim, ocorre uma calcificação, né, acelerada, então, do processo de calcificação dos ossos, né, dos ossos longos, principalmente, mas causando, então, esse encurtamento dos ossos, mas não o processo, não o diâmetro, parece que o diâmetro dos ossos permanece normal, né, apenas o processo de crescimento das diáfises. Microcefalia, né? Lá, cabeça pequena devido ao fato do cérebro não ter crescido até seu tamanho normal, então daí tem uma alteração neurológica, né? Displasia generalizada, como disostose, né? Um exemplo de displasia generalizada dos tecidos ósseos, dos dentais, né? Então, assim, fechamento tardio das fontanelas, diminuição da mineralização das suturas, né? E aí surgem todas essas alterações, né? Protuberâncias dos ossos, parietal, frontal, né? As clavículas não se desenvolvem, ou às vezes estão ausentes, né? Então, como eu falei, o tecido nervoso, o sistema esquelético, ele sofre, né? Ele possui muitas alterações, muitas malformações. E aqui, é só, assim, nem vou ficar falando sobre isso, mas trouxe aqui só para genes, né? No quadro aí, nos livros, você pode, se tiver interesse, vários genes associados a defeitos esqueléticos, né? Principalmente aqui são os fatores, alguns fatores, né, de crescimento, alguns genes, ROX, né? Então, como eu falei, eles são quando eles são expressos, né, ou quando não são expressos, pode ser também o caso, geram esse tipo de malformações. Tudo bem? Bom, então essas são neurocrânio e viscerocrânio. Agora vamos falar sobre o esqueleto, ainda esqueleto axial, né, mas agora da coluna vertebral, e depois, para finalizar, o esqueleto apendicular. Tomar uma aguinha aqui. Então, agora vamos falar como que é com a formação, então, das costelas, né, da coluna vertebral e dos membros, tá? Do externo dos membros. Então, veja, agora nós vamos ter que relembrar um pouquinho, né, a estrutura dos somitos, tá? Então, ó, no tronco, o mesênquima que dá origem ao esqueleto axial, ou esqueleto segmentado, que são as vértebras, né, a coluna vertebral, provém da onde? Do esclerótomo, né? Enquanto que o esqueleto apendicular, os ossos dos membros e da cintura peitoral e escapular, né, derivam do mesênquima da placa do mesoderma lateral. Tá? Essas são as informações. É porque aqui nós temos, né, a coluna vertebral, né, ela é dividida em regiões, né, uma occipital, uma cervical, né, que inclui que estão ligados à coluna vertebral e ao crânio, uma região torácica, uma lombar, uma sacral, uma região caudal, né, representada aqui pelo cóccix, tá? Então, essas são as regiões da coluna vertebral, tá? Então, isso você já sabe. Vamos ver como é que isso é formado. A coluna vertebral é formada no processo embrionário. Então, a coluna vertebral surge da proliferação das células do esclerótomo, tá? De cada par do somito que migram esse organismo envolvendo o tubo neural e o notocórdio. Então, agora vamos voltar lá na estrutura do somito, né, para ver como é que ocorre a formação da coluna vertebral e das costelas, porque elas também surgem dessa estrutura, tá, do esclerótomo. Conforme o desenvolvimento progride, a parte do esclerótomo de cada somito também sofre um processo chamado de ressegmentação, tá? Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver o quê? Consegue ver que aquele esclerótomo que está em verde aqui, né, as células do esclerótomo, elas começam, então, a proliferar, e ao proliferar, elas vão acabar envolvendo aqui, tá, tanto a medula espinhal, né, o tubo neural, quanto o notocórdio, tá? Então, isso significa o quê? Por isso, né, que a medula espinhal está no centro, aí passa aí pelo centro das vértebras, certo?
E aí, o que que acontece? Agora vamos ver aqui como é que ocorre a formação da coluna vertebral, e com isso já também você já tem ideia de como ocorre a formação das costelas. Então, nesse desenho aqui, eu fiz umas pequenas modificações para tentar deixar mais claro isso, né? Então, veja, tudo parte, então, do esclerótomo, que é uma parte do somito, né? E aí, lembrem que o somito, ele também, então, ele é formado por um miótomo, né? Que é o origem da origem ao tecido muscular, e também é o esclerótomo, que é a origem a esse tecido ósseo. Então, vejam aqui que eu pintei algumas coisas aqui. Então, o esclerótomo, né, eu coloquei uma barrinha aqui, um rosa mais escuro, um vermelho mais escuro, tá? E aqui ele está representado aqui, ó. Tá? Então, ele está representado de duas cores, um rosa mais claro, um rosa mais escuro. E aí você tem um miótomo aqui, que está representado aqui por esse círculo, tá? E ainda eu destaquei aqui esse rosa bem clarinho, que envolve todas as estruturas, né, que é chamado de mesênquima da parede. E esse mesênquima da parede, nesse corte aqui, né, longitudinal, aparece aqui, certo? Esse rosinha é claro. Aqui está o tubo neural, também a notocorda, o tubo neural não está mostrando aqui, mas aqui mostra a notocorda, e acima, né, lá atrás estaria o tubo neural. Então, veja o que acontece. Como é que ocorre? A gente precisa ter essa ideia da formação como é que ocorre a formação de uma vértebra, da coluna vertebral. Então, ali no slide, no quadradinho ali, eu falei que ocorre uma ressegmentação, né? O que é essa ressegmentação? Nada mais é do que isso, ó. Presta atenção. Então, lembre, aqui eu tenho um miótomo e um esclerótomo. Essa é a estrutura lá do mesoderma paraxial. Um miótomo, e na porção ventral dele tem o esclerótomo. Então, isso é um segmento, né? Então, você tem aqueles pares de mesoderma, de somitos, ao longo de toda a extensão do corpo do embrião, tá? Mas aqui na região cervical torácica, lombar, sacral, etc., vai ocorrer uma ressegmentação. Tá? Então, vai ocorrer uma mudança na ressegmentação, né, nessa estrutura de somito e esclerótomo. Então, pensei que aqui nós temos o miótomo e aqui o esclerótomo. E aí eu escrevi aqui para ficar bem fácil, né, porque às vezes isso não é muito fácil de entender. Então, você tem aqui, no esclerótomo, você tem dois tipos de conjuntos de células. Então, uma área chamada de área cefálica do esclerótomo, onde as células são frouxamente agrupadas. Por isso que está um rosinho mais claro. E um rosinho mais escuro aqui, a área caudal, onde as células são densamente compactadas. Então, aqui eu tenho um segmento, miótomo e esclerótomo, com as suas duas regiões, região cefálica e região caudal. Lembra, permeando tudo isso, tem um mesênquima na parede. Tá? E aí vem um novo miótomo com seu esclerótomo. Depois, novamente, essa área intersegmentar, né, esse mesênquima intersegmentar, porque esse miótomo mais esclerótomo é um segmento, entre dois miótomos, esclerótomos tem uma região intersegmentar, que é o mesênquima normal. Então, como é que ocorre esse processo de ressegmentação? Ressegmentação. Da seguinte forma, para formar uma vértebra. Ou seja, não tenho aqui uma região cefálica, uma região caudal, aqui nesse outro segmento não tem uma região cefálica, uma região caudal. Então, veja, do que é formada uma vértebra? Nada mais é do que a fusão, o crescimento e a fusão de uma região caudal, de um segmento, com a região cefálica do segmento seguinte. Né? Então, lembrando, todo o segmento é formado por o esclerótomo, né? Desse segmento é formado por uma região cefálica e uma caudal, desse outro uma região cefálica e outra caudal. Então, quando vai ocorrer a formação da vértebra, né? Ocorre uma ressegmentação, ou seja, vão formar um novo segmento. Só que esse novo segmento ele vai ser formado. Em vez de ser formado pela caudal e cefálica, como era antes, vai ser formado por uma caudal de um segmento se unindo à região cefálica do segmento seguinte. Tá?
E entre esses dois, vai existir, então, aqui o segmento intermediário. Então, aqui surgiu uma vértebra, tá? Então, a vértebra é formada pela área caudal do esclerótomo, pela fusão, né, da uma área caudal do esclerótomo com a área cefálica, ou a região cefálica do esclerótomo seguinte, tá? E aí temos a vértebra, tá? Então, veja aqui, mesma coisa. Então, esse daqui é a região, o quê? Cefálica. Essa aqui é a região caudal, né? E entre essas duas, né, entre a região cefálica e caudal, nós vamos encontrar aquela região intersegmentária, que vai ser, então, o quê? Né, que vai ser composta aí pelo anel fibroso, né, pelo núcleo pulposo da vértebra, ou seja, o espaço intervertebral. É lógico que essas vértebras aqui, pense, para que ocorre essa formação? É o mesênquima, é um tecido mesenquimal do esclerótomo, né, que em algum momento essas células mesenquimais vão sofrer um processo de ossificação intramembranosa. Porém, aqui, sempre nas extremidades, vai ocorrer uma formação um pouquinho de cartilagem, mas essa cartilagem, ela vai ser transformada numa cartilagem fibrosa, lembra da cartilagem fibrosa? Ele estuda na histologia. Então, assim que se forma, né, essa ressegmentação, e ao se ressegmentar, o miótomo e o esclerótomo formam a estrutura vertebral. Ok? Bom, aí, como é que ocorre esse processo, né? Acabei de falar que ocorre um processo de ossificação, né? Então, esse mesênquima aqui do esclerótomo, da região cefálica de um caudal da outra, né? Então, aqui, veja, você tem um mesênquima, aí você tem um espaço, que é o forame da vértebra, né? Por onde está, né? Vai passar aqui a medula, o tubo neural, e aí você tem uma região chamada, né? Algumas regiões chamadas de processo costal. Bom, esse processo costal, ele vai dar origem às vértebras. É a partir do processo costal que as vértebras, ou melhor, desculpe, que as costelas vão aparecer. Então, o processo costal aqui vai crescer como tecido mesenquimal, né, dando origem às costelas, tá? E a ossificação da vértebra acontece como qualquer outro tecido, ou seja, né? É um tecido mesenquimal, e em algum momento começam a aparecer aqui centros de ossificação, né, de cartilagem, melhor, centros de cartilagem, né, e depois esses centros de cartilagem vão sendo, porque é um osso curto, né, centros de cartilagem, e depois eles vão sendo calcificados, tá? E aí formam-se, então, essas estruturas que nós conhecemos aí, né, como as estruturas da vértebra, como propriamente dito, né, o corpo da vértebra, o forame, né, o processo espinhoso e os arcos vertebrais, porque é a partir dos, né, é a partir dos arcos vertebrais, né, que as costelas vão crescer, né, no sentido aí, em direção, né, dorso ventral, né, antero-posterior, né, até se encontrar o externo, né? Então, lembrem lá, né, que nós temos 7 pares de costelas verdadeiras, que se conectam através da sua própria cartilagem ao externo, 5 pares de costelas, né, que se conectam ao externo através da cartilagem de outra costela, ou de outras costelas, né, que são as falsas, e os 2 últimos pares de costelas não se conectam ao externo, né, são chamados flutuantes. Então, aqui, as cimentadas das costelas permanecem como cartilagens articulares ligando-se à coluna vertebral. Então, o que vai acontecer? Mesmo que ocorra aqui a formação aqui do processo da costela a partir do processo costal, né, é lógico que vai formar uma cartilagem, né, vai sofrer um processo de calcificação, mas as extremidades sempre vão ser mantidas como cartilagem articular, né? E a formação do externo? Como é que ocorre, como que o externo se forma? Então, o externo se forma aí
através de condensação do mesênquima. Então, o mesênquima, né, o mesoderma lateral, né, forma o quê? Forma barras. Primeiro ele vai formar, as células mesênquimas vão se condensar, formando barras, né, na região ventral do embrião, né, lá no meio, né, da parede do embrião. Forma-se, então, uma condensação de células mesenquimais, e as células mesenquimais, né, formam uma barra, né, duas barras, aliás, são duas barras, né, são chamadas de faixas do externo. Depois elas passam pela transformação em cartilagem, depois elas se fundem, e com o crescimento das vértebras, né, ou melhor, das costelas, né, as costelas vão, então, se ligando, se unindo ao externo, né, que está sendo formado, certo? Então, o externo surge do mesoderma lateral, parietal, inicialmente sob a forma de barras ao longo do tórax, na região média e ventral, né, como eu falei. Passam por uma fase condrogênica e, no final, fundem-se para formar segmentos do núcleo, do externo do processo xifóide, né? O manúbrio, o corpo, né, e o processo xifóide. Concomitante, as vértebras acabam encontrando e se fundindo com o externo, mantendo também suas cartilagens articulares com estes. E assim nós falamos sobre, né, a formação das vértebras, né, a partir do esclerótomo, certo? Do elemento do esclerótomo, a formação das costelas e do externo. E para finalizar, né, para a gente falar um pouquinho sobre o esqueleto apendicular, né, então, o esqueleto apendicular compreende, né, consiste nas cinturas peitoral e pélvica e nos ossos dos membros. Então, durante a quinta semana, vejam lá, quando condensações do mesênquima aparecem nos brotos dos membros, então aqui aparecem os brontinhos dos membros, né, o mesênquima começa a aparecer aqui, a proliferar, e aí durante as 6 semanas os moldes dos ossos mesenquimais dos membros sofrem uma condrificação para formar os modelos ósseos de cartilagem hialina, né? Então, o que é fácil observar isso? Então, pense que isso vai acontecer tanto para os membros superiores quanto para os inferiores e para a clavícula, né, para a escápula, né, clavícula, né? Por exemplo, a clavícula se desenvolve inicialmente por uma ossificação intramembranosa, né? Depois forma cartilagens de crescimento em ambas as extremidades. Os modelos da cintura escapular dos ossos dos membros superiores aparecem um pouco antes dos da cintura pélvica e dos ossos dos membros inferiores. Os modelos ósseos aparecem em uma sequência próximo-distal. A ossificação começa nos ossos longos, por volta da 8ª semana, e inicialmente ocorre nas diáfises, como a gente já sabe. A partir do centro de ossificação primária, por volta da 12ª semana, os centros de ossificação primária apareceram na maioria dos ossos dos membros. E aqui a ideia é mostrar isso para vocês, né? Então, vejam, você tem o mesênquima, né, o mesoderma, né? O mesoderma um pouco mais frouxo, o mesoderma um pouco mais denso, né? O mesênquima, né? Em células, aqui a disposição de mais denso, mais frouxo, significa a disposição ali das células mesenquimais. E aí, né, em um determinado momento, as células do epitélio, aqui, do epitélio de superfície, elas começam a induzir, né, mandar mensagens para as células mesenquimais. As células mesenquimais, então, né, passam a se diferenciar em cartilagem, né, já assumindo ali, durante o crescimento, o tamanho, né, o molde dos ossos, né, e, na sequência, depois vai ocorrer o processo de calcificação, né, de ossificação endocondral, né. Da mesma forma para as falanginhas, né. E aí o interessante é que, vejam, os ossos, eles são formados lá no meio do tecido mesenquimal, né. Mas como é que ocorre a individualização aqui dos dedinhos? Morte celular. Né? Então, à medida que vai ocorrendo todo esse processo, as células aqui, podemos dizer aqui da derme, ou do tecido conjuntivo, né, e da própria epiderme,
começam a sofrer morte celular, né? E aí essas mortes, as células vão morrendo, né? Evidenciando, então, aqui a estrutura dos dedos, certo? Muito bem. Então, com isso isso serve tanto para os ossos, né? Os ossos aí dos membros superiores e inferiores. E aí, com isso, nós conseguimos chegar às malformações mais frequentes aí do esqueleto apenicular, né? Então, veja, existem várias, como eu já falei, né? Então, por exemplo, diploidia, né? Uma duplicação aqui dos dedos do pé, né? Da estrutura do pé, ou ausência total, parcial dos membros superiores e inferiores, pode ser a merominia, né? Ou então, nessa porção final aí que eu falei, não pode ocorrer falhas no processo de morte celular entre as células ali, né, apoptose, e aí os dedos ficarem fusionados, em vez de ficarem separadinhos, né, tanto dos pés quanto da mão. Então, temos vários termos aqui, né, que se referem a alterações aí dos membros, né. Novamente, vários tipos, né, as alterações do tecido ósseo, né, do esqueleto, elas estão diretamente relacionadas com diferentes tipos de genes, de proteínas, erros de sinalização celular, né, que vai dar origem a diversos tipos de síndromes e que, consequentemente, dão um fenótipo alterado. O que mais temos aqui? Temos também anomalias das vértebras, né, e das costelas, como por exemplo, vértebras mal formadas, uma hemivértebra, não uma vértebra completa, né, a formação de duas costelas, ou formação de costela bifurcada, né, tudo isso faz com que ocorra, então, uma alteração geral de toda a estrutura, seja das colunas vertebrais, como também dos ossos dos membros. E aí, né, além de algumas, eu já falei aqui, por exemplo, a espinha bífida, que na coluna vertebral está relacionada também, né, com alterações no sistema nervoso, né, com meningocele, etc. Costelas acessórias, raquisquise, né, que são alterações no fechamento aí das estruturas ósseas, principalmente da coluna vertebral. Tá? Então, com isso, gente, nós encerramos essa parte de formação da imunologia do sistema esquelético, né, e muscular, anteriormente. E aqui os livros que eu sempre utilizo, os sites que eu utilizo, né, que são interessantes, e aqui dando destaque aqui para esse livro de histologia oral, né, do Trinquete, que eu pesquisei um pouquinho para falar sobre a formação da mandíbula, porque os livros de face, de uma forma geral, porque os livros de embriologia normal não falam muito, né, então aqui mais direcionado para o povo da odonto, e ele traz mais detalhes. Bem, espero que vocês tenham contribuído aí, né, para essa parte, para o entendimento dessa parte. É lógico que tem muitos detalhes, aqui passei mais uma visão geral desses assuntos de embriologia do músculo, do sistema esquelético, músculo esquelético. Okay? Então, até a próxima. Obrigado.